A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, trago uma palavra de reflexão para o teu coração, que encontra-se no livro de Jeremias 17:9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso, e quem o conhecerá? O Espírito sempre me leva a falar sobre isso, sobre coração e sobre misericórdia. Porque muitas das vezes nós achamos que temos o controle de toda a situação. Achamos que somos donos de si mesmo, donos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Mas não sabemos que no nosso interior existe reflexos do Pai. Existem dons espirituais, existe o discernimento do Espírito Santo. Sem essas coisas de nada poderíamos fazer. De nada suportaríamos. E a palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o nosso coração para ver o que há de bom e o que há de mal, o que há de ruim. Por quê? Porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece tudo o que falamos, que pensamos, que fazemos, antes mesmo da gente imaginar. Mas por que Ele esquadrinha o nosso coração? Para que a gente conheça o que há de bom. Porque Ele sabe o que há de bom e de mal dentro da gente. Ele não precisa saber. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele foi quem criou eu, você. E nós que precisamos saber, porque achamos que sabemos de tudo. Achamos que temos o controle de todas as coisas. Mas somos falhos. Somos pecadores. Somos tão imperfeitos diante do Pai. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quantas situações já aconteceu na nossa vida que a gente olha, ou até na vida do próximo que a gente olha e fala, mas jamais eu seria capaz de fazer aquilo. Não, eu não faria. Só que o que é que acontece quando somos colocados à prova, né? Quando o Senhor esquadrinha o nosso coração para nos mostrar o que há de mal e de ruim no nosso coração, para que a gente possa melhorar e abandonar aqueles velhos caminhos, aqueles caminhos errados, né? E sejam abençoados com a prosperidade divina. Ele nos mostra para que a gente venha a reflexão sobre todos esses comportamentos errados do nosso coração. Por isso que Salomão disse: guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E jamais devemos apontar por mais situação difícil que seja, por mais comportamento errado. Estamos vendo no mundo egoísta, onde Jesus disse que ia chegar uma hora que o amor esfriará no coração de muitos, e a gente vê isso. Muitas pessoas julgando, apontando, se achando que são capazes de dominar seus pensamentos, seus sentimentos. Realmente, com a presença do Espírito, somos capazes sim, não por nós, porque o Espírito habita em nós. Mas se o Espírito for retirado, a gente cai, a gente perece. Não somos pessoas boas a ponto de achar que somos melhores que qualquer um. Não somos. Somos falhos. A qualquer momento podemos perecer se não for a misericórdia do Senhor. Por isso que tudo reflete através da misericórdia do Senhor e dos desígnios do nosso coração. E Deus é perfeito quando Ele nos coloca à prova. Deus é perfeito quando Ele nos coloca nos desertos, para nos moldar, para nos capacitar. Ele é perfeito quando Ele esquadrinha o nosso coração, quando Ele diz que o nosso coração é enganoso, porque achamos que podemos certas coisas. Achamos que nós não fazemos isso. Mas até o momento que você passa por uma prova, por uma situação aí que você vai se conhecer. E essa palavra, ela me lembra muito Pedro. Quando eu leio sobre o engano do nosso coração, só me vem Pedro à minha memória. E quando Pedro vem à minha memória, vem como medo e insegurança. Por quê? Pedro era um dos discípulos mais amados de Jesus Cristo. Claro que o Senhor não tinha acepção de pessoas, mas Ele tinha uma intimidade maior com Pedro. E eu não sei se devido a esse fato, Pedro, ele achava que ele tinha o controle de todas as coisas no coração dele. Pedro, ele tinha uma total certeza de que ele estava no caminho certo e que jamais ele desampararia o Senhor. Que jamais ele falaria ou fazeria algo que desagradasse ao Senhor.
Só que aí é onde Jesus diz que o coração é enganoso. É aí onde o Senhor diz que ele esquadrinha o coração. Então Pedro, ele achava que jamais ele trairia o mestre. Quando Jesus ele divulga que haveria um traidor no meio deles, acredito eu que Pedro, ele se engrandeceu. Pedro, ele sentiu que jamais no interior dele, como realmente, ele sentia que jamais ele trairia o mestre. No pensamento dele, no coração dele, ele tinha que ele seria fiel até a morte ao Senhor. Mas aí dá uma prova de como o nosso coração é enganoso. Quando Pedro foi colocado à prova, a primeira coisa que Pedro fez foi trair o Senhor. Enquanto Pedro andava com o Senhor, Pedro, ele tinha total segurança ao lado do mestre. Mas a partir do momento que a noiva foi tirada, a partir do momento que o Senhor foi levado, Pedro começou a ter medo e insegurança. Foi aí onde ele foi provado, para ele entender e ver os maus desígnios do coração dele. Eu tenho uma passagem que diz assim, no livro de João, né? Quando o Senhor, ele diz que haveria um traidor no meio deles, e aí Pedro volta para ele e diz: por ti darei a minha própria vida. E realmente Pedro estava disposto a dar a própria vida dele ao Senhor. Pedro jamais no interior dele, no íntimo dele, imaginaria que ia trair o Senhor. Só que aí Jesus vai e diz para Pedro: darás a vida por mim? Porque o Senhor, ele já conhece o nosso coração. O Senhor, ele conhece todas as coisas, antes mesmo da gente pensar ou fazer, o Senhor já conhece todas as coisas. No fundo, ele sabia que Pedro estava sendo sincero, que Pedro estava falando de coração, que Pedro estava falando com total certeza de que daria vida. Só que uma coisa Pedro não sabia, que o nosso coração é enganoso. Que a partir do momento que somos colocados à prova numa situação que ficamos acuados, com medo, podemos fazer coisas que não agradam ao Senhor. Podemos falar coisas que não agradam ao Senhor. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Ele quer esquadrinhar o meu e o teu coração para nos mostrar o que há de mal, o que há de ruim em nós. Mas para nos julgar? Não. Para nos aproximar dele, para que a gente melhore cada vez mais. Que as coisas velhas vá sendo retiradas do nosso interior e as coisas novas sejam acrescentadas na nossa vida. Para que através dessa limpeza podemos ter uma vida de santificação, podemos ter uma vida de prosperidade, podemos ter uma vida de paz, uma vida de amor. E aí quando Jesus diz para Pedro: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Isso é um exemplo de como o coração de Pedro é enganoso. E quando o Senhor disse para Pedro que ele negaria, realmente Pedro negou. Quando Jesus ele foi capturado pelos soldados, que Pedro se viu só, acuado, sem o seu porto seguro, Pedro ele teve medo, ele teve insegurança. Quando as pessoas na rua olharam para Pedro e disse a Pedro: tu não és um deles? Mas eu já te vi com ele. 3 pessoas reconheceram Pedro. 3 pessoas reconheceram Pedro. Poderiam ter capturado Pedro e ter dado cabo de Pedro ali naquele momento. Mas é onde entra a misericórdia do Senhor. Porque Pedro, quando agiu com a intenção de negar o Senhor, não foi proposital.
Não foi premeditado, não foi planejado. A intenção de Pedro mesmo era realmente servir ao Senhor. Era realmente servir ao Senhor. Como hoje a gente vê muitos cristãos, muitos irmãos da igreja que entram realmente para servir o Senhor, que se agrada, que recebe o evangelho como a parábola da semente, né, do bom semeador, mas a semente é plantada nos espinhos, nas rochas, duram pouco tempo, são sufocadas pelas coisas do mundo, são destruídas e arrancadas pelo devorador, pela corrupção dos pecados da carne, pelas más conversações, os maus comportamentos, e não perseveram. E acabam desfalecendo. Eles não entram com má intenção. Eu vou entrar, vou ouvir, vou ficar um tempo e depois eu saio. Não, eles entram realmente com a certeza de que ali é o seu lugar, que é aquele caminho que eles querem seguir. Mas a porta é estreita. É um caminho de perseverança. É um caminho de abdicação. E a Bíblia diz que não existe outro caminho. Qualquer outro caminho que tiver no mundo é enganoso. É pecaminoso. A Bíblia diz que só existe um caminho, que é o caminho do Senhor Jesus, que é a verdade, a vida. É o caminho da paz, da salvação, da prosperidade. E Pedro, ele estava como nós, ali, com a intenção realmente de servir ao Senhor. Só que quando a prova chega, quando você sai da sua zona de conforto, porque Pedro viveu um tempo todo na zona de conforto, sendo amparado, sendo protegido por Jesus, operando milagres através do nome do Senhor, recebendo honras e glórias por ser um dos 12, ser um dos escolhidos de Jesus. Só que Pedro, ele se engrandecia. Não engrandecer por maldade, o engrandecer por achar que estava preparado, o engrandecer por achar que ele sabia de todas as coisas. E nós não sabemos de nada. Muitas das vezes na nossa vida achamos que sabemos de tudo. Achamos que somos perfeitos e aprovados aos olhos do Pai. Mas se não fosse assim, Ele não esquadrinhava o nosso coração. Se fosse assim, Ele não nos moldava. Se fosse assim, Ele não nos levava no deserto para ter um particular conosco, para nos mostrar o que há de bom e de mal no nosso coração. E quando Pedro se sentiu acuado, quando Pedro perdeu Jesus, a presença física do Senhor, Pedro ele viveu um período de medo e de insegurança. E quando aquelas pessoas apontaram ele como um dos 12, aquela pessoa que lá atrás disse que daria a própria vida dele pelo Senhor, negou Jesus, traiu Jesus. Mas porque Pedro era mau? Não. Porque muitas das vezes a soberba entra no nosso coração e a gente se acha melhor do que o outro. Não estou dizendo que seja o caso de Pedro, mas na nossa vida, muitas das vezes isso acontece. Por andar com o Senhor, por ser luz na terra, às vezes achamos que somos melhores que outros. Claro que o Senhor tem os seus escolhidos. Claro que o Senhor tem um particular com seu povo. Claro que algumas regalias para aqueles que abdicam do mundo, dos desejos da carne, é dada pelo alto, né? Como o Senhor diz, que ai daqueles que tocar nos meus ungidos. Mas não é com esse propósito que temos todas essas regalias. É com o propósito de nos humilharmos, de ser servos. É com o propósito de ser luz na vida de quem anda nas trevas. É com o propósito de dar bons frutos, bom testemunho. É com o propósito de alcançar pessoas para ter a vida que nós temos. A vida de paz, de prosperidade, a vida de salvação.
E Pedro ele nega Jesus por medo, por insegurança, 3 vezes. Só que não só nessa passagem, no livro de João, como outra passagem de João mostra o despreparo de Pedro, o medo e a insegurança. Antes de capturarem Jesus, quando Jesus estava orando, que os soldados foram até ele no Monte das Oliveiras, o que é que acontece? Quando eles perguntam quem é Jesus, que Jesus ele se apresenta, sou eu. E Jesus pede que levem ele e deixem os discípulos partirem. Existia um soldado ali, do sumo sacerdote, que Pedro, por pensar, às vezes eu fico me perguntando o que passou pela cabeça de Pedro. Se Jesus ele deu várias provas que precisaria que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos. O tempo todo o Senhor falava que uma hora ele precisaria partir, que as profecias precisariam ser cumpridas, que o noivo seria levado. E muitas das vezes eu acredito que eles ficaram dispersos. E por um ato sem pensar, acredito eu novamente, por medo e insegurança, porque Pedro se viu acuado mais uma vez, naquele momento que todo o exército estava ali para levar o mestre dele, o pilar, a fortaleza, o escudo, a proteção dele e dos outros discípulos. Sem pensar, Pedro pega a sua espada e corta a orelha direita do soldado, do sumo sacerdote, chamado Malco. Ele corta. E Jesus o repreende. Fora lá atrás, quando Jesus fala todas essas coisas para Pedro, e Satanás usa a boca de Pedro para dizer que não iria se cumprir a morte de Jesus. E Jesus repreende Satanás através da boca de Pedro, porque Satanás jamais queria que o Senhor morresse naquela cruz, por mim e por você. Jamais queria que o sangue fosse coberto, que a ira do Senhor sobre as nossas vidas fosse limpo, fosse retirada da nossa casa, da nossa descendência. O maior sacrifício da história de amor foi a morte de Jesus naquela cruz. E Satanás não queria. E usou a boca de Pedro para dizer que jamais isso iria acontecer. E Jesus o repreendeu. Outra prova de como nós não conhecemos o nosso coração. Como o nosso coração é pecaminoso. Como o coração de Pedro estava cheio de medo e de insegurança. Quando Jesus pregava nas praias, e Jesus se recolheu para o monte para orar, e os discípulos ficaram no barco orando, lá no livro de Mateus 4, Jesus se afastou e devido à forte ventania, o barco foi levado para longe. Isso já era noite. E aí Jesus, a única forma de alcançar o barco novamente era andando sobre as águas. E Jesus começou a andar em encontro deles no barco. E eles viram e ficaram atemorizados, achando que era um fantasma. E Jesus disse, não temas que sou eu. Só que Pedro disse, mestre, se realmente é o Senhor, faz eu ter ir contigo. E Jesus chamou ele, venha Pedro. E Pedro foi. Só que quando Pedro foi, reparando na força do vento, Pedro começou a afogar. E começou a gritar pelo Senhor. Pedro ele foi seguro e firme de que não afundaria. De que não afundaria. O coração dele estava disposto e cheio de fé de que ele não afundaria. Só que mais uma vez o coração dele foi enganoso. A partir do momento que ele foi colocado à prova mais uma vez, a partir do momento que aquele vento impetuoso, aquele vento forte, rebateu sobre Pedro, novamente Pedro teve medo. Novamente Pedro teve insegurança. E às vezes o medo e a insegurança na nossa vida traz vergonha.
Imagine a vergonha que Pedro ficou. Quando Pedro afogou e chamou o Senhor, Senhor, salva-me. E Jesus foi lá e salvou e disse, homens de pequena fé. Eu creio que Pedro se sentiu envergonhado. Eu creio que quando o terceiro galo cantou, aquelas 3 pessoas disse que Pedro era um discípulo. Pedro se lembrou do que Jesus falou lá atrás, quando ele disse que daria a vida dele pelo Senhor. Pedro se lembrou que o terceiro galo cantou. Pedro deve ter sentido vergonha. Então, muitas das vezes, o medo e a insegurança na nossa vida traz vergonha. Por isso que devemos estar firmes. Por isso que não devemos esmorecer. Por isso que devemos o tempo todo buscar santificação, buscar discernimento, buscar aprendizado do Senhor. Porque só Ele é capaz de nos fortalecer. Jamais podemos bater no peito para dizer que sabemos de tudo, porque nós não sabemos de nada. Por isso que Salomão disse lá, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E eu venho te pedir nesta manhã, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Faça uma autorreflexão de si mesmo e jamais aponte a fraqueza do seu irmão. Jamais aponte atitudes e comportamentos do próximo, se assegurando no seu coração, se assegurando na sua criação, se assegurando nos seus valores. A única coisa que nos impede de pecar e de fazer o mal perante os olhos do Senhor e a nós mesmos é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a única certeza. Que jamais vamos ferir alguém, que jamais vamos machucar alguém, que jamais vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo. Somos carne. Vivemos num mundo carnal. A luta é contra a carne e o Espírito. Nossa carne não quer saber das coisas de Deus. E o Espírito sim. E por isso vive essa batalha espiritual dentro da minha mente e da sua mente. Preencha o vazio do teu coração com a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ter tudo. Você pode ter uma bela família, você pode ter filhos abençoados e prósperos. Você pode ter o melhor carro do ano, você pode ter sua conta bancária recheada. Você pode ter seus pais ao seu lado. Você pode ter uma saúde perfeita. Você pode ter todas as coisas que você quiser. Mas, mesmo assim, ainda há um vazio no teu coração. E esse vazio só é preenchido com a presença do Espírito Santo. Você sempre vai chegar a dias, você vai ter momentos de felicidade, você vai ter momentos de paz. Mas vai ter dias na sua vida que você vai sentir aquele vazio. E muitas pessoas não entendem, não compreendem o porquê daquele vazio, sendo que elas têm tudo. E aí gera uma tristeza na alma, gera uma angústia de não entender porque eu tenho tudo e eu não sou feliz. Porque a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. E só o Espírito Santo de Deus pode preencher esse vazio no teu coração. Só Ele. Eu quero finalizar com um versículo lá no livro de Deuteronômio. Um versículo para fortalecer o teu coração, que diz assim, Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará nem te desampararás. Não temas e nem te atemorizes. Isso é uma palavra de esperança para o teu coração. Se o Senhor disse que Ele é contigo, Ele é contigo. Se o Senhor diz para não temer, não temas. Não temas. Ele cuida de ti.
com amor, com zelo. Muitas das vezes na tua vida tu tá esperando uma resposta de Deus, mas o silêncio é a resposta de Deus. Em tudo dai glória, porque tudo é para a edificação da tua alma. Agora persevere, persevere, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele vai criar caminhos que vão te levar a enfraquecer, caminhos que vão te levar a desistir, caminhos que vão te levar a achar que o Senhor não é contigo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Só que no tempo dele não é no teu tempo. Então confia, espera, persevera, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se entristeça com a repreensão do Senhor, porque Ele fere e Ele mesmo faz o curativo. E a repreensão é para o teu bem. Quando Ele esquadrinhar o teu coração, é para tirar o que há de mal dentro de você. Eu desejo que o Espírito Santo seja contigo todos os dias. Que o Senhor faça como fez com Moisés. Coloque um espírito ajudador nos dias cansados, nos dias de luta, nos dias de dificuldade. Porque o Senhor te ama. O Senhor quer tempo de paz. O Senhor quer tempo de prosperidade. O Senhor quer tempo de amor para a tua vida. Não deixe o inimigo botar palavras nos teus ouvidos. Sela a tua mente com a palavra de Deus. Traz à memória coisas que te dão esperança. Você é obra-prima do Criador. Jesus, ele morreu por você naquela cruz. Você foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Que Jesus te guarde todos os dias da tua vida e te fortaleça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Fica na paz e que Jesus te abençoe. Amém?